Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aí novamente, né? Dia de estudo bíblico, dia de nos aprofundar mais na palavra, estamos estudando os milagres de Cristo. E a cada quarta-feira Deus tem falado conosco, tem nos abençoado e temos aprendido mais da palavra dele. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a cura do leproso. E pegue aí a sua Bíblia, caderno de anotações, para você estar anotando a palavra. E depois eu sempre tenho deixado meu e-mail para você perguntar, né? Tirar as suas dúvidas. Tá bom? Vamos orar primeiro? Depois nós vamos ler a palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo. Pela tua graça, tua misericórdia, o poder do teu Espírito, por chegarmos aí no meio de uma semana, quarta-feira, e podemos declarar que a tua bênção está sobre nós, a tua graça, o poder do teu Espírito Santo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Renova nossas forças, Pai. Aquele que está abatido, cansado, aquele que está passando por um período de enfermidade, aqueles que estão acometidos do Covid, que a tua graça visite agora cada um, Senhor. Que o poder do teu Espírito Santo, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a tua graça, meu Deus, o teu poder de cura, sare cada um, Senhor. Nas enfermidades do corpo, nas enfermidades da alma, nas enfermidades do espírito. Nós repreendemos agora toda depressão, toda angústia, toda falta de ar, toda crise de ansiedade, todo espírito de medo. Caia por terra em nome de Jesus. Que venha a tua unção de cura, de libertação, de restauração, de força, de ânimo, ó Deus, sobre cada vida, Pai. Derrama poder do alto, Senhor. Transforma os corações. Aquele que está sem fé, aquele que não tem nem conseguido orar, não consegue ler a Bíblia, se sente mal, está triste. Oh Deus, visita agora, Senhor. Passa do sangue do Cordeiro em cada um de nós. Passa do sangue do Cordeiro nas nossas famílias. Coloca o anjo, Pai, o teu anjo na nossa casa. Nos livra do espírito de morte. Nos livra de todo espírito, Senhor, opressor, que quer destruir as nossas vidas, trazendo desânimo, trazendo enfermidade, tristeza, cobrança, espírito de acusação, de angústia, de medo. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor nos libertou, que aquele que está em Cristo é nova criatura, está livre. Então, Senhor, debaixo desta palavra e debaixo da autoridade da igreja de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra cada um que está orando agora, meu Deus. Seja lá o que for, Pai. Vamos terminar este ano debaixo das tuas bênçãos. Não importa se tem Covid, se tem pandemia, se tem situações difíceis no governo, na economia. Nós estamos debaixo da tua graça, do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, cumpre a tua palavra na nossa vida. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. O mesmo Deus de poder, a mesma autoridade, a mesma unção, Senhor. Em nome de Jesus. Que esta palavra venha com poder, traga cura, libertação para cada um que ouvir, Senhor, agora, que vai ouvir depois, em nome de Jesus. Usa a minha vida, me capacita, eu preciso de Ti. Se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 8, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Nós vamos falar hoje sobre a cura do leproso. Quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou,
de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aí nós repete o texto lá em Lucas 5, 12 e 14. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Nós lemos Mateus 8, de 1 a 4 e lemos Lucas 5, de 12 a 14, falando da cura do leproso. Olha, nos dois textos, ele não faz uma pergunta para Jesus. Ele fala assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não faz uma pergunta. Ele declara uma afirmação. Então, vamos lá entender a lepra. Porque a gente fala de leproso, o Senhor Jesus curou o leproso. Nós precisamos voltar lá naquela época para entender o que é essa doença. A lepra era como a morte. Não havia cura, não havia tratamento. A não ser uma cura por meio divino, pelo Senhor. O leproso, ele estava fadado à morte. E era uma doença cruel, muito cruel, porque toda a sociedade enxergava o leproso como alguém contaminado, né? Impuro. Então essa pessoa, ela vivia à margem da sociedade, vivia em cavernas. Se o leproso tinha que passar em algum lugar em que haviam outras pessoas, ele tinha que balançar um sino, e aí todo mundo já sabia que era o leproso e todo mundo mantinha a distância. Ele ficava fora do convívio com a família, né? Perdia totalmente, era assim humilhante, era um estado grave de impureza, não tinha solução. Então assim, era uma doença assim horrorosa. E ali estava um leproso. E no meio daquela multidão, ele viu Jesus e ele viu uma forma de se chegar até Jesus. Nos dois textos que nós lemos, ele se misturou lá, entrou e caiu de joelhos diante de Deus. E ele disse: Senhor, se queres, purifica-me, me limpa. Era uma doença visível, né? A pessoa andava toda enfaixada, a carne apodrecia. Então assim, por mais que eu fale aqui o que era essa doença, acho que não dá pra gente imaginar, né? A dor daquela pessoa, os sentimentos daquela pessoa. Mas ele ouviu falar de Jesus, com certeza dos milagres que Cristo fez. E a primeira coisa que a gente percebe no texto é que ele foi até Jesus, se humilhou, se prostrou, se ajoelhou em humildade. Então assim, às vezes falta isso da nossa parte, de nós buscarmos a Deus e dobrarmos os nossos joelhos e, sabe, colocar a nossa vida. Porque é muito fácil falar assim: ah, minha vida não tá boa, minha vida não tá do jeito que eu queria, a minha vida não tá dando certo, eu queria que fosse melhor, podia ser diferente, e etc, etc, etc. Ah, porque as pessoas não me reconhecem, eu não
não sou valorizado. E olha, nós, assim, né, temos uma lista de reclamações. Só que todos aqueles, você pode ler a Bíblia inteirinha, todos aqueles que foram até Deus em humildade, em humilhação, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que se Deus não pôr a mão, não adianta fazer nada. Se não tiver o favor de Deus, se não houver a misericórdia do Senhor, nada, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta eu correr por fora. Não vou alcançar. Eu sempre digo aqui, tenho dito, a melhor coisa que tem nessa vida, depois da salvação, é o favor de Deus na nossa vida. Então ele foi buscar esse favor. Ele reconheceu que ele estava diante de alguém que poderia fazer o extraordinário na vida dele. Porque a cura da lepra naquela época era algo extraordinário. Era um milagre maravilhoso. Lembra de Naamã? Naamã era um general do exército. Levou lá, escravo, uma menina que falou assim, olha, se o meu amo estivesse lá diante do profeta, ele ia ser curado da lepra. Ele era um homem importantíssimo, mas ele tinha lepra. E ele foi. E quando chegou lá, o profeta falou, olha, vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele ouviu aquilo, ele se indignou. Porque lá na Síria, da onde ele veio, tinham rios maravilhosos. E aí, os empregados dele, né, que estavam com ele, falaram assim, Senhor, opa, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não iria fazer? Então, se ele pediu para você se banhar 7 vezes aí nesse rio, não importa o rio. Vai e faz. O que é que você tem a perder? E aí, quando ele foi, e 7 vezes ele afundou naquela água, lá quebrou o orgulho, lá quebrou a soberba, lá quebrou, sabe? Eu sou melhor, eu não preciso. E lá ele teve que ser humilde. Deus, ele atende os humildes. Deus não suporta soberba, orgulho, sabe? Porque assim, nós dependemos de Deus, essa é a grande verdade. Se não for Deus, a gente não acorda amanhã. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, ó, na internet, eu ministrando e você ouvindo. Cada vez que nós respiramos, é Deus. Então, quando ele se prostrou, o rosto em terra, ele se humilhou, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconheceu que ele não merecia, ele reconheceu que ele estava diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos ir até Deus dessa maneira. Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, da minha inteligência eu não sei nada, a minha força é limitada. Toda vez que eu tento resolver as coisas do meu jeito, dá errado. Todas as vezes que eu bestamente desobedeço a tua palavra, dá errado. Sabe, reconhecimento. Olha o que diz a palavra, e a palavra de Deus fala sobre isso. Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça o teu pecado, a tua limitação, as tuas necessidades. O quanto nós precisamos do Senhor. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, vos honre. Sabe quem é que honra? É Deus. Quem pode honrar a minha vida, a tua, é Deus, mais ninguém. Não espere reconhecimentos de homens. O reconhecimento que é permanente é o de Deus. Amém? Em segundo lugar, o que o leproso fez? Ele abriu seu coração e pediu o que mais ele desejava. Ele fez o pedido. Senhor, se queres, purifica-me, me limpa, né? Tira essa lepra da minha vida.
Então assim, ele abriu o coração. Reconhecer que a gente precisa. Reconhecer que você precisa, que eu preciso. Sabe, eu sei que é bom às vezes a gente fazer tudo, dar conta de tudo, e aí as pessoas falam, nossa, como você é esperto, como você age, a gente já fica até orgulhoso. Mas autossuficiência de Deus, jamais. Você pode sim ser ágil, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Alguém falou alguma coisa, você já entende. Ô glória! Mas autossuficiência de Deus jamais, porque não existe autossuficiência de Deus, não pode existir querer viver sem depender de Deus. Então ele sabia que ele precisava de Jesus. Ele foi lá, se ajoelhou e declarou e pediu o que ele precisava. Olhe para você hoje. Do que você precisa? De uma cura na tua alma? Cura, libertação, cura da depressão, da angústia, do medo, uma transformação no teu caráter, até na tua personalidade, para Deus agir na tua personalidade, aquilo que não é bom. Então Deus, do momento que você se humilha e você pede para Deus, Ele vai agir, que foi o que Ele fez, olha. Ele pediu, Senhor, se queres purifica-me, Ele não questionou. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Significa que ele não tinha dúvida que Jesus podia purificar ele, podia curar a vida dele. Olha o que diz Isaías 55, 6. Espera aqui que o meu teclado abriu. Isaías 55, 6. Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai a Deus. O leproso buscou a Deus enquanto está perto, enquanto há tempo. Coloque-se diante de Deus. Não tente mais resolver as situações na tua força. As vitórias, elas são conquistadas através da nossa atitude espiritual de fé, de oração, de buscar a Deus, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer as nossas limitações. Mateus 7, de 7 a 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É claro que o Senhor Jesus ia curar ele. Ele foi em humildade, ele reconheceu a sua doença, né, a sua falta de purificação. É engraçado pensar na lepra porque era uma doença visível. Agora, quantos têm a lepra dentro de si? Pecado, áreas contaminadas, desamor, frieza, mentira, ódio, raiva, perseguição, pensamentos ruins. A lepra dele era visível, mas pior é a lepra invisível. Livre-se hoje de tudo isso. Às vezes nos sentimos tão pesados, é porque estamos carregando coisa que não é para carregar na nossa vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tiago 4,3. E quando pedem, olha aí o que Deus fala quando a gente não recebe. O leproso recebeu. E talvez você tenha pensado, mas eu já pedi tanta coisa e não recebi. Analisa o que você pediu. E quando pedem, Tiago 4,3, não recebem porque os seus motivos são maus. A razão do que você está pedindo não é legal. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então até no que a gente vai pedir para Deus, nós temos que verificar isso.
e pensar se é da vontade de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, qual foi a resposta? Quando ele falou assim, Senhor, se quiseres pode me purificar, me curar, me limpar. E Jesus falou, quero, fique limpo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Deus quer nos purificar de todo o mal, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Humilhe-se hoje diante dele. Coloca diante dele a tua petição. Porque não tem nada que ele não possa fazer por nós. Estar limpo diante de Deus é aquilo que mais traz satisfação. Sabe, ter sua vida limpa. Poder falar com Deus, ter autoridade. O pecado, ele nos rouba, nos destrói e tira o que é mais precioso da nossa vida, a comunhão com Deus. Amém? Salmo 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que lindo que o salmista escreveu. Provérbios 10, 9. Quem anda em sinceridade, limpo diante de Deus, não escondendo nada, anda seguro, protegido. Mas o que perverte os seus caminhos, contamina os seus caminhos, cheios de impurificações, né? O seu caminho será conhecido. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A nossa boca, quando fala, sai o que está lá dentro do coração. Por isso que a Bíblia fala que Deus sonda o coração. Por isso hoje você vai em humildade pedir para Deus se tem alguma lepra dentro de você, no teu coração, para Deus tirar hoje, curar e purificar. Porque está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Está roubando a santidade, está impedindo as bênçãos de Deus de se manifestar na tua vida. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, aí você entende andar em pecado. Mentimos e não praticamos a verdade. Não tem como andar com Deus e andar no pecado. Não existe comunhão. Amém? 1 Pedro 2, 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, Jesus, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Nós somos curados em Cristo e através de tudo que Ele carregou na cruz, nós vamos viver em justiça. É isso que o Senhor está falando. Em Efésios 5:3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, assim, a lepra não pode ter um lugar na minha vida. Seja ela qual for. Olha como é sério, né? E para terminar essa parte, Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Com certeza, o leproso tinha os seus pecados. Amém? Com certeza. Mas em humilhar-se, em declarar a fé dele, lá ele abriu o coração para ser limpo.
E com certeza não foi só a lepra exterior. Foi a lepra interior que foi curada lá. E ele foi liberto. E por último, Jesus é poderoso para realizar milagres. Parece que quando a gente lê a Bíblia, foi tudo lá no passado. Que agora é diferente. A Bíblia não mudou, o poder não mudou. O que mudou é a fé das pessoas. O que muda é a tua maneira de buscar. É a tua maneira a maneira que você vai se entregar para Deus. O quanto você vai entregar, o quanto você vai crer. O quanto você vai se doar. E é isso que mudou. Porque Deus não mudou. A palavra, se ele tivesse mudado alguma coisa na palavra, nós teríamos outro livro agora. Mas nós só temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nós lemos lá no texto que imediatamente ele foi curado da lepra. Imediatamente a carne dele sarou. Aquelas feridas desapareceram. A carne dele voltou à normalidade diante de todos. Não foi no dia seguinte, foi imediatamente. Então, não duvide do poder de Deus. Ele é o mesmo. Aí Jesus falou para ele, agora você vai se apresentar aos sacerdotes, eles vão olhar, confirmar que você está limpo e você vai fazer um sacrifício, que era o que a lei lá do Antigo Testamento falava. O sacerdote tinha poder para declarar que ele estava limpo, mas não tinha poder para curar. Para curar só Deus, só Jesus Cristo. Hoje é dia de você tirar as lepras aí da tua vida, querido. O dia de eu tirar as minhas lepras, aquilo que está escondido, mas que está impedindo a comunhão, que está impedindo o manifestar da glória de Deus. Olha, Hebreus 13:8, eu citei no começo hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não existe mudança. Não existe sombra de mudança. Salmo 102:1. Mas tu, Deus, permaneces o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Deus é o mesmo. Isaías 48:12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel. Aí você pode pôr teu nome aí. Dá-me ouvidos, ó Leila. Dá-me ouvidos, Eduardo. Dá-me ouvidos, Lures. A quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu, o primeiro, eu também o último. É Deus falando. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aquele leproso chegou, se humilhou, pediu crendo, recebeu o milagre, levantou curado. Não precisava mais morar em cavernas, voltou para sua família, para a sociedade, uma nova pessoa. É isso que Deus tem para nós. É o mesmo Deus. É o mesmo poder. É a mesma autoridade. E sabe, naquele ato de humilhação, ele se abriu para enxergar que ele precisava de Deus. A pior coisa é a pessoa achar que não precisa de Deus. Porque aí ela não recebe cura. Aí ela não recebe libertação. Aí nada muda na vida dela. Precisa reconhecer o pecado. Precisa reconhecer as áreas com lepra. Precisa reconhecer que tem que mudar. Que tem que melhorar. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua. Amém? Vamos orar? Eu não sei qual que é aí o que está pesando na tua vida, o que está desgastando, o que está assim impedindo a comunhão, o que está te afastando de Deus sutilmente, porque Satanás ele é sutil. Os dias vão passando, ele vai lançando uma coisa, outra, de repente você está longe de Deus. De repente você já não crê mais, de repente você não quer mais orar. De repente você está colocando dúvidas na palavra. Ah, mas é assim mesmo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra é maravilhosa, meu Deus, a cura daquele homem que estava assim totalmente à margem, caminhando para a destruição completa, sem esperança, sem esperança. Talvez, Senhor, muitos estão orando agora sem esperança, achando que já estão, já está findado, já está aí com o diagnóstico médico, com os médicos com aquela cara assim de preocupação, já recebeu a notícia que foi entubado, recebeu a notícia que o câncer voltou, ou que os médicos não descobrem o que é. Pessoas que não conseguem se relacionar na sua família, casamento destruído, inveja, raiva, ódio, oh Deus, mentiras. Quanta lepra, Pai, quanta lepra escondida. A lepra daquele homem era visível, todos viam. Quando ele andava pela rua, as pessoas se afastavam dele. Em nome de Jesus, meu Deus, a lepra escondida nos afasta de ti. E o Senhor é a única pessoa que nós não queremos nos afastar. De verdade, meu Deus. É a única pessoa que nós não queremos nos desviar. Perdoa se desviamos, perdoa se deixamos ter lepra dentro de nós, alimentamos sentimentos errados. Perdoa, meu Deus, nos cura hoje, tira o medo. O medo é obra maligna, o medo paralisa. Tira a ansiedade do dia de amanhã, Senhor. O dia de amanhã te pertence. A semana que vem, o final do ano, meu Deus, nos ajuda a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez louvando o teu nome, te buscando, lendo a tua palavra, indo à igreja, tendo comunhão com os irmãos, nos importando com as pessoas. Nós nos importamos, ó Deus, com essa humanidade, com o Brasil. Tudo que está acontecendo no Afeganistão é muito triste, meu Deus. Sustenta o teu povo que habita lá, Deus, que permanece lá, Senhor. Muda aquele governo, meu Deus. Oh, Pai, as crianças e as pessoas que atravessaram a fronteira estão na Turquia e a Turquia quer devolver eles. Deus, em nome de Jesus, que os países se unam e recebam estas pessoas, meu Deus. Não é possível. Tanto lugar nesse mundo, tanta terra nesse mundo, tantas pessoas que têm tanto, que não pode ajudar, que não pode receber essas pessoas querem trabalhar e ter um emprego e começar a vida de novo. É a lepra do egoísmo, é a lepra só penso em si mesmos, é a lepra que se eu tenho, não importa se o outro não tem. Isso é lepra. Isso mata, como ia matar aquele jovem, aquele homem. A lepra dentro de nós nos mata um pouco a cada dia. Mata a nossa alma, mata o nosso espírito e chega até o nosso corpo. Senhor, nos liberta, nos cura, nos transforma. Eu abro hoje o meu espírito, eu quero que o Senhor tire da minha vida toda a lepra. Tira da vida do meu querido toda a lepra, limpa o coração, limpa a alma, limpa o espírito, dá saúde, transforma a vida, transforma a família, transforma a vida espiritual, levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Eu entrego cada um no teu altar. Entrego a minha vida, a minha família. Dá-nos vitórias, meu Deus. Nos ajuda a permanecer firme na tua presença. Que esta palavra continue falando aos nossos corações. Nós honramos o teu nome e te agradecemos, meu Deus, por tudo.
Que a tua graça, a tua misericórdia, o poder do teu Espírito Santo, a tua unção, a cura poderosa seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Já estou subindo o vídeo para o YouTube. Compartilhe. Sexta-feira estaremos aqui, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe.